Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Estamos rindo aqui porque quando a gente erra o nome de um amigo é complicado. Estou aqui com o meu amigo e parceiro Maurício Quigela, CEO da SalesDocs. Maurício, cara, muito obrigado por estar participando pela primeira vez do Vendas B2B Summit. Já esteve presente no Vendas B2B Experience. É um prazer ter você aqui. Imagina, obrigado aí pelo convite, Daniel. Pô, fiquei super honrado em participar. Tô perdoado por errar o nome? Tá perdoado. Então, tá bom. Maurício, a gente vai falar um pouquinho. Eu tô me preocupando aqui em falar o nome certo, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os principais erros que os vendedores cometem ao enviar propostas. Acho que acho que todo mundo vai se identificar um pouquinho com isso. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, fala pro pessoal um pouquinho sobre você, o que você tem feito aí nos últimos anos e o que vocês estão aprontando aí nos seus docs. Legal, obrigado aí, Daniel. Você tem razão, esse tema ele é um tema diferente, né? A gente participa sempre de eventos de vendas e assiste webinars, e assiste palestras e cursos e tudo mais, e todo mundo fala de tudo, né? Todo mundo fala de como é que prospecta, como é que gera lead, como é que implementa as melhores metodologias, como é que escolhe a metodologia, mas ninguém cuida da parte da formalização da venda, né? E aí você me perguntou um pouco do meu histórico, né? Eu sou empreendedor desde 2000 e denunciar a idade aqui. Cuidado. Desde 2004, eu fundei o site Blindado, depois eu fundei o SmartBill. As duas empresas nós vendemos, a última foi em 2017. E nessas duas empresas nós lançamos muitos produtos. A maioria dos produtos foram B2C, alguns produtinhos B2B, aliás, todos os produtos foram B2B, alguns produtinhos B2C, mas em todos os produtos, em todos os times de venda, em todas as empresas, em tudo que a gente já participou, a gente sempre enfrentou o mesmo tipo de problema, que era o vendedor ele achar que está fazendo um bom trabalho no momento da venda, reportar para o gestor que está indo bem, que o funil está sendo alimentado, que as oportunidades estão descendo, que o deal flow está indo bem, e de repente aquelas 20 vendas que estavam no pipe, de repente elas somem e ninguém sabe para onde elas foram, o que aconteceu. E aí a gente foi estudar um pouco, depois da última empresa, a gente foi estudar um pouco o porquê que existia esse problema, qual a temática, né? O que estava por trás, né, desse problema tão comum, né? Nas minhas empresas e nos produtos que eu lancei na minha vida, eu tive produtos de ticket baixo, de ticket alto, atendendo mercados diferentes, segmentos diferentes, personas diferentes. Hora eu falava com o cara do comercial, hora do marketing, hora do financeiro, e o problema sempre estava ali, né? Então não era uma coisa focada para um tipo de negócio, para um tipo de comprador, né? Legal. E aí, estudando o problema, foi aí que a gente decidiu criar um produto para tentar endereçar esse problema, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Maravilha, maravilha. Realmente é um pedaço do processo que ficou um pouco esquecido, né, pelas metodologias, pela literatura, e realmente é um gargalo grande e a gente perde negócio, né? E o mais curioso de tudo, sabe o que é? Toda a minha experiência como empreendedor e fazendo negócios B2B, em todas as empresas eu passei por essa problemática de formalizar vendas através de documentos, seja esse documento um termo de adesão, uma proposta comercial, um contrato, enfim. Justamente na SalesDocs, que é a empresa que endereça esses problemas e que resolve esses problemas, a gente não formaliza a venda por contrato. O SalesDocs ele é um produto 100% self-service, online, e a gente, no final, acabou resolvendo esse problema para todo mundo, e para a gente evitou o problema. Né? Simplesmente nem começou, né? Nem começou. Curioso isso. Mas, Maurício, sei que você preparou uma apresentação para a gente, compartilha a tela conosco, e a gente vai conversando um pouquinho em cima aí do que vocês descobriram nessa jornada aí, e compartilhar um pouquinho para ver se o pessoal evita esses erros super comuns em operações de vendas. A gente já bateu um papo sobre o conteúdo antes, e realmente são erros muito comuns nos times de vendas que a gente acompanha, e é importante a gente entender como é que a gente faz para não cometê-los. Para não cometer mais. Legal. Eu trouxe uma apresentação, na verdade essa apresentação é uma apresentação de palestra, mas eu acho que era legal a gente fazer esse bate-papo, eu estou dividindo esse webinar com você, com tanta experiência aí, com tanta quilometragem, acho que você vai me ajudar
aí no processo. Não vai me deixar mentir sozinho, pelo menos. Muito bem. Vamos lá. Boa. Muito bem. Então, tá vendo minha tela já? Tô vendo. Excelente. Então, sim, acho que, em primeiro lugar, tudo que a gente quer fazer na vida de forma geral, né, aí olhando a vida de cima e de uma forma um pouco mais ampla, a gente quer ter controle sobre os processos, né? Então, a gente quer ter controle sobre nossas finanças, sobre nossa saúde, sobre o nosso futuro. A gente quer que a vida dê certo, né? E para isso a gente quer ter controle sobre situações, inclusive, que às vezes é bom a gente nem ter controle, né? Deixa rolar, deixa acontecer, mas o tempo inteiro a gente está buscando controlar as coisas. Quando a gente traz aí para o nosso mundo de vendas, a gente consegue ter controle implementando metodologias que nada mais são do que regras, né, ou melhores práticas de como é que eu vendo o meu produto para aquele determinado mercado. Não é à toa que existem centenas de metodologias, porque existem centenas de produtos ou tipos de produto, tipos de ticket, tipos de cliente, e para cada um deles a gente precisa ter uma abordagem diferente. Então, na hora que você escolhe uma metodologia para o teu negócio, em tese, a situação toda está sendo controlada. Quando você começa a utilizar um CRM, você vai criar lá um funil de vendas, e esse funil de vendas ele está de acordo com aquela metodologia que você está seguindo, e eu não estou apegado aqui a metodologia nenhuma, aqui eu estou apegado, na verdade, num processo padrão de vendas, então um funil padrão, B2B, ele funciona mais ou menos assim, né? Então você tem ali as fases de gerar o lead, de qualificar aquele lead, de fazer uma demonstração, uma visita, aí dependendo do tipo de produto, você tem mais fase ou menos fase, mas o importante ali é que você tem uma fase, que é a fase onde você tem que formalizar aquela venda especificamente. É o momento, né, de fechar o teu processo e de você efetivar a venda. Muito bem. Todo o processo B2B, ele termina, né, ou pelo menos na visão da metodologia de venda, ele termina com uma proposta comercial, um termo de uso, um termo de adesão, um contrato, algum documento que formalize essa venda, anexado a um e-mail, e esse e-mail sendo enviado para o cliente. O problema é o seguinte, na hora que você envia esse e-mail para o cliente, a metodologia não diz o que você tem que fazer. E uma coisa muito curiosa que acontece, 20% dos negócios perdidos que entraram no funil depois do processo de qualificação, então assim, não estou falando daquele funilzão que entraram 1000 leads ali e você não sabe o que os caras são. Qualificou o lead, falar, posso vender para esse cara? 20% dos negócios, eles são perdidos devido ao processo de formalização daquela venda. É um número bastante alto. Bastante expressivo. É expressivo e ele está muito relacionado a como aquela empresa, muitas vezes não é nem o problema do vendedor, mas como aquela empresa quer abordar o mercado. Então, no momento que você vai lá e faz o envio dessa proposta ou desse documento para formalizar, só te resta uma ação, que é realizar o cold follow-up. Por que cold follow-up? Porque você, depois de mandar o 100, você fica totalmente no escuro, você não sabe o que está acontecendo na casa do cliente, você não sabe quem está lendo aquele documento, você não sabe se ele foi compartilhado, você não sabe as conversas internas se o cara está falando bem ou mal de você, e muitas vezes o teu interlocutor, às vezes propositalmente, outras por falta de alinhamento, ele não te diz o que está acontecendo. Então a gente fica com aquela cara de bobo, né, ligando para o cliente, mas escuta, você já viu? Como é que está esse negócio? Desesperado, ainda mais no final do mês, né? Cara, manda o WhatsApp pro cara no domingo à noite para ver se o cara vai ler e tal. E no final, a gente começa a exagerar nesse processo de follow-up e parece aquele vendedor chato, né? Tudo correu tudo bem até aquele momento. Na hora de formalizar, a gente tem um problema. E muitas vezes o cara simplesmente não te retorna mais, não liga mais, some, desaparece do mapa, vai embora. Você não sabe nem por que raios você perdeu aquele negócio, né? Então, Daniel, eu trouxe aqui alguns erros, que são os erros mais comuns que os times de venda cometem no momento da formalização das vendas. E eu queria passar cada um deles e a gente discutir se faz sentido ou quais seriam as ações, né, que a gente pode tomar para poder tentar minimizar esse impacto. Tá? Vamos lá.
Erro número 1, que é mais comum. Formalização é formalização, venda é venda. Só que nada mais é. Vamos colocar cada macaco no seu galho, né? No momento que você tem que vender, você tem que vender, ou seja, você tem que agregar valor para o seu produto, você tem que criar autoridade em cima daquilo que você está fazendo, você tem que criar aqueles 3 níveis do processo de confiança. O cliente tem que confiar em você como pessoa, tem que confiar no seu produto, tem que confiar na sua empresa. Então, tudo isso vai acontecer ao longo do processo de venda e não no processo de formalização. O que eu vejo no mercado é que é muito comum o vendedor mandar uma proposta para o cliente, aquela proposta ter 30 páginas. Aí, assim, as primeiras 5 páginas logos de cliente, conta o histórico da empresa, diz o que aconteceu, fala cases de sucesso. Pô, se a gente está formalizando, eu não preciso vender, eu já devia ter vendido antes, né? Às vezes eu recebo pedidos do pessoal, fala assim, nossa, mas junto com a proposta, eu posso mandar um arquivo anexo? Eu falei, mas o que você quer mandar anexo? Não, eu quero mandar um folder institucional. Por que você não manda antes, né? Na hora que você vai formalizar, é menos informação para o cara ler. Nossa, é mesmo, eu podia fazer esse negócio antes. Então, isso assim, erro número 1, tá? Acontece o tempo inteiro, a gente vê. Aí, Maurício. Pode falar. Não, é que nesse ponto eu já visualizo aqui muitas situações que eu já vivi, onde a gente chega a algum acordo e aí quando vai chegar o contrato tem uma série de novidades, né? Tem uma série de coisas que não foram discutidas que estão ali. Então, exato. Acontece vários tipos de problema, né? Primeiro, o vendedor não conta a verdade inteira. E falar meia verdade é contar meia mentira, né? Depende da forma que você enxerga o negócio. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, olha, eu estou te vendendo negócio, é fantástico e tal, mas olha, tem uma multa de 30%, eu vou te prender por 5 anos, se você quiser cancelar, eu vou comer seu fígado. Essa parte, o vendedor deixa para o jurídico contar. Ele fala, não é comigo, esse negócio não é venda, esse negócio é minha empresa que quer, não tem nada a ver comigo. Eu sou um cara legal. Só que no final, o cara que vai comprar, ele não vai comprar o vendedor, né? Ele vai comprar o pacote. Então, esse é o grande ponto. Segundo ponto vendedor não gosta do embate, né? Quando você chega para o cliente e fala assim, olha, eu estou te vendendo um produto fantástico, só que você vai ter que ficar comigo por 3 anos. Ele vai dizer, pô, mas 3 anos? Não, mas se for fantástico, isso não vai ser um problema. Mas o vendedor não gosta do embate, ele gosta de ser um cara legal na hora da venda. Ele não gosta de ser um cara chato, porque ele acha que se ele for um cara chato, ele não vai vender bem. E no final, quando ele não vende bem, o próprio cliente que está do lado de lá vai dizer assim, pô, você está querendo me enganar? Você acha que eu sou besta? Né? Então, assim, acaba criando um problema que todo aquele processo que ele fez até agora, todo o custo da empresa, como é que você agregou valor, como é que gerou credibilidade, vai tudo pro ralo, em uma única ação de você não querer discutir coisas ruins, né? E às vezes nem a cláusula em si, né? O que você falou, é a sensação de estar sendo enganado, né? Por que você não me falou isso antes? Essa surpresa realmente é muito complicada. Perdeu a chance de ser honesto, né? Tem uma máxima que a gente fala sempre, que assim, a verdade sempre cola, né? Porque como ela é a verdade, fica fácil. Na hora que você começa a dar aquele somebody love, putz, é duro realmente. Então isso aqui fica uma super dica aí, talvez ele não é à toa que ele é o erro número 1, é porque ele é o que mais acontece e talvez ele seja o mais grave de todos os que a gente vai comentar hoje. Erro número 2, formalizar demais. Isso acontece principalmente com as empresas mais tradicionais, geralmente quando você tem sócios com mais idade e aquele cara, ou quando você tem empresas de algumas regiões que são mais desconfiadas, então você pega às vezes um mineirinho mais desconfiado, às vezes você pega o pessoal geralmente do sul, costuma colocar mais travas, pessoal mais de interior costuma fazer, né? Então assim, tirando aí, não estereotipando as regiões, mas o que eu tenho visto é esse tipo de coisa, né? Formalizar demais significa você ter que gerar muitos documentos ou você gerar muitas informações dentro do mesmo documento ou pedir para o cara validar cada uma das fases ou de repente você fala assim, olha, estou te vendendo um negócio aqui de R$300 por mês, mas eu quero um contrato assinado que você mande por correio para mim. Então, assim, muitas vezes a formalização demais, ela cria
medo no comprador. Ela acha que é muito... Mas por que o cara está tão desconfiado de fazer negócio comigo? Será que ele vai causar problema para mim, né? Então, a dica é que os processos eles precisam ser muito rápidos, né? A formalização é um negócio que assim não pode doer demais para o cliente. Ele já comprou, ele já quer, ele já está naquele namoro bacana de quando você está vendendo e o cliente está comprando e vocês estão super alinhados, né? A hora que você entra com um contrato de 20 páginas, você fala assim, meu Deus do céu, por que tem tanta coisa? E muita gente desiste do processo de compra justamente ali por achar que o cara tá exagerando, sabe? Às vezes vale a pena, né, abrir mão de uma formalização aqui, assumir talvez, né, um risco um pouquinho maior, porque se você olha, nunca tive problema na vida com uma questão, né? Por que eu vou me preocupar tanto com ela nesse momento? E acontece muitas vezes assim, eu tenho 300 clientes, porra, mas lembra aquele cliente, porque eu não coloquei essa cláusula no contrato, eu tive um prejuízo, eu não entreguei, tudo bem, mas assim, foi um caso, você não precisa prejudicar os outros 299 por causa disso, né? Isso vai te atrapalhar no final a ser uma empresa mais rígida, para o vendedor é ruim porque ele também tem que ser mais rígido, ele às vezes quer ser mais rápido, enfim, acho que todo mundo perde na formalização demais. Aqui é a contrapartida da formalização demais, né? Formalizar de menos também é ruim, né? Tudo que é demais, tudo que é de menos, a gente acaba tendo dor de cabeça. A formalização de menos, na verdade, ele gera alguns efeitos colaterais na venda. Primeiro, formalização de menos é ótima pro vendedor. Porque assim, no instantinho está vendido. Mandei um e-mail, o cara respondeu com ok, tá valendo. Então, super legal. Mas eu escutei de um advogado que você trocou e-mail, vale como contrato. Vale como... É verdade. Só que você não vai colocar 40 cláusulas no e-mail, você vai colocar 3, né? Então, na verdade, é um contrato incompleto, mas é um contrato. Né? Esse é o grande problema. Os efeitos colaterais clássicos ali. O cliente quer pagar, você quer cobrar multa de rescisão, o cliente não vai pagar e você não tem como pressionar o cliente. O cliente está inadimplente e você não quer cobrar o cliente. Ou você quer fazer um upgrade, um downgrade, ou você quer vender outra coisa, ou quer estender o relacionamento, ele vai dizer que aquilo não estava combinado com você, porque não está assinado mesmo e não está combinado. A gente teve um caso recente de uma empresa que tinha recebido um aporte de investimento, né, de um fundo, e ela estava para receber um segundo aporte de um outro fundo. E o outro fundo foi fazer uma due diligence e detectou que eles tinham 600 clientes aproximadamente naquele momento, e a auditoria, né, a due diligence, detectou que ele não tinha formalização. Ele quase perdeu o investimento. Porque o cara falou assim, olha, como é que eu vou investir dinheiro numa empresa que eu não tenho segurança nenhuma de que o seu cliente é seu cliente mesmo? Você não está me enganando? Então, cria alguns efeitos colaterais ali que assim, pode ser bom para o momento, ou pode parecer bom para o momento da empresa, que é o momento de você escalar vendas, né? Porque você tira todas as travas e vamos que vamos, mas você tem uma contrapartida disso aí que é problemática, que é você não conseguir fazer valer os seus direitos, né? Ou os próprios direitos do cliente. O cliente às vezes fala assim, nossa, mas é desse jeito que você vai formalizar? Que empresa de botequim é essa, sabe? Então, acho que ajuda na formação de credibilidade também de todo o processo. Traz um pouco de celeridade, mas até o primeiro problema, né? Aí você percebe que já sofri muito com isso. Aquelas cláusulas que faltam, assim, que você fala, meu Deus. Meu Deus, né? Então... a gente vai falar um pouquinho mais para frente que, assim, boa parte das negociações, elas não são feitas por preço, né? Elas são feitas por condições. E quando você não coloca a condição na mesa, o cara vai negociar o quê? Né? O cliente passa a se sentir inseguro por não ter cláusula. O cliente também ele quer a regra certa, sabe? Ele não quer ficar na mão de ninguém. Então você fala, olha, tem multa, não tem multa, é assim, é assado, tá aqui escrito, tá tudo bonitinho e combinado não sai caro, né? E a formalização não deixa de ser colocar no papel o que você está combinando ali. Acho que formalização também é um problema. O outro erro, documento utilizado é incompatível com o ticket da venda. Isso aqui tem um pouquinho a ver com formalizar de mais ou com formalizar de menos, né? Mas aqui a gente está falando de um negócio relacionado mais à segurança jurídica do negócio do que qualquer outra coisa. Eu vejo empresas que são mais desconfiadas, que querem ter mais segurança e às vezes está vendendo um negócio desse tamanhozinho, quando na prática não deveria acontecer. Né? Aqui mesmo no Sales Docs,
o nosso ticket, eu tenho planos aí de R$ 100, R$ 200, né? Então a gente começa com um valor pequeno. Nosso contrato é online, não tem nada para assinar, não tem nada para entregar, não tem multa por rescisão, o cara vai embora quando ele quiser. Eu não quero travar o cliente, eu não quero fazer nada. Eu quero que seja fácil do cliente entrar e se ele quiser ir embora, ele vai embora fácil também. E a responsabilidade por fazer com que o cliente não queira ir embora é nossa. Então a gente deixou o tempo inteiro aquele peso daquela responsabilidade de falar, o cliente tem que gostar da gente, o cliente tem que ter bom atendimento, o cliente tem que ter bom produto, tem que ser rápido, não pode dar pau, não tem que fazer... O problema é nosso, porque todos os clientes podem pedir demissão amanhã e a gente vai rescindir todos os contratos da noite para o dia. É um risco para a nossa empresa perder todos os clientes? É um risco, sim. Mas é um risco que a gente assumiu em prol de uma venda mais rápida, em prol até de uma transparência com o cliente, de falar, olha, a gente é bom no que a gente faz, e se a gente não for bom, você vai embora, eu não vou te cobrar nada por isso, não vou te amarrar, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem de transparência e de compatibilidade, né? Quando você começa a colocar muito cadeado por um patinetezinho pequeno, você fala assim, oh, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aí. Eu descobri agora também, numa outra sessão aqui do evento, que o Slack tem uma política, não sei se você conhece, de que se você não usar, alguém do seu time não utilizar o Slack num determinado período, eles te dão o dinheiro de volta como crédito. Que legal. Pressão total no time do Slack em garantir que os clientes estejam utilizando aquilo, porque mesmo assinado, mesmo cliente ativo, se os funcionários não utilizarem, eles devolvem aquele dinheiro. Eles devolvem dinheiro. Assim, é fantástico. Isso muda totalmente a visão do time, né, sobre engajamento de cliente. Eu sempre gosto muito quando a empresa traz o risco para ela, porque eu acho que muda totalmente a dinâmica de atendimento da empresa. É mindset mesmo, né? Então, é um mindset top-down. Então, lá do fundador, lá do CEO, até lá embaixo, todo mundo... E eu tenho certeza absoluta que, internamente, as metas dos departamentos devem ser muito parecidas, né? Retenção de cliente, felicidade de cliente. O cara quer que o cara fique feliz, né? E aí, todo o fluxo da empresa inteiro gira em torno de deixar o cliente feliz. Eu gosto bastante disso e, assim, os caras fazem uma coisa que eles acreditam, pega bem, e nós estamos falando deles, né? E eles não estão pagando para a gente falar bem dos caras. Então, quer dizer, isso acaba gerando também um relacionamento, viralidade em coisas. Então, é um negócio muito bacana isso. A Apple faz bastante isso em algumas coisas, né? Ah, mas o equipamento está fora de garantia. Não, mas eu vou trocar seu monitor, não tem problema. Pô, mas está fora de garantia. Pô, mas se ele vê que não é um problema, que é um problema do loja, ele vai fazer, né? E vai fazer de graça, ele não vai te cobrar por isso. Então, tem algumas coisas que são super legais. Para a gente fechar, eu listei aqui alguns documentos que eu acho que são legais a gente falar, que são venda online, vamos dizer, com a menor complexidade de todas e o ticket mais rápido, venda através de termo de adesão, que seria um nível um pouco maior. O terceiro é a gente ter uma proposta com cláusulas de contrato e um termo dizendo assim, ao ser assinada essa proposta passa a ter validade de contrato. Então, é uma proposta-contrato. Ela é bonitinha, ela é legal, ela tem imagem, ela tem cor, mas na hora que o cara assinar, ele já tem as regras ali, ele não precisa mandar uma proposta e mandar um contrato. Esse é um erro que acontece muito, né? O cara gera 2 documentos para o cliente. Ele manda a proposta, o cliente vê a proposta, faz tudo, assina a proposta. A hora que está pronto, contratei, não, calma, agora tem um contrato. Pô, mas tem um aceite da proposta, né? O famoso aceite. É uma bobagem aquilo, porque aí o cliente tem que ler o contrato, ver se ele concorda. Geralmente as cláusulas ruins não estão na proposta, estão no contrato. Então gera aquela insatisfação do cara e ele ainda tem que comparar se os dois estão falando a mesma coisa. Então, quer dizer, gera uma complexidade, demora mais, o ciclo de venda fica mais longo. A maioria das empresas que contratam seus docs falam, eu quero gerar 2 documentos. Eu faço 2 documentos para você. Posso te perguntar por que você faz 2? Porque eu discordo, assim, tirando um ou outro segmento, eu acho que não precisa, sabe? E por último é quando a gente fala aí do contrato propriamente dito, né? E aí acho que o contrato gera o último nível de formalização, mas ele deveria ser utilizado para coisas um pouco maiores. Erro número 5, subestimar a inteligência do cliente. Esse é clássico. Esse é clássico. Vamos lá. Teu cliente não é burro. Teu cliente sabe ler. Teu cliente sabe entender o que ele está lendo. Teu cliente não analisou só a sua empresa, ele analisou seus concorrentes,
e ele escolheu você, e seu cliente sabe o que ele está comprando. Ponto. Tenham isso como lei na cabeça de todos os processos de venda. Se você vai gerar um documento para o cliente, vai ligar para o cliente e falar assim, não, mas eu queria marcar uma reunião porque eu queria te fazer a entrega da proposta. Escuta, amigo, por que você quer vir aqui? Você acha que você vindo aqui eu vou comprar mais rápido? Você acha que eu vou ficar lendo, você ficar me olhando, me assistindo fazer a leitura? Ou é só para você gastar gasolina em estacionamento e me entregar? Por que você não manda um motoboy? Aliás, por que você não me manda por e-mail? Né? Então, o documento é tão complexo a ponto de eu não entender sozinho e você tem que estar aqui para me explicar o que está acontecendo. Então, peraí, querido, muda seu documento e simplifica a vida, né? Então, essa questão de você não deixar o cliente tomar decisão, ou você querer controlar demais as ações do cliente, o cliente não vai gostar de jeito nenhum. De jeito nenhum. O cliente quer ter liberdade para conversar, para entender internamente, para falar com seus pares, para falar com seus superiores, e aí sim poder tomar decisão colegiada sem você. Porque você vai ficar ali influenciando negativamente aquele processo. E não vai ajudar em nada e só vai causar problema. Então, eu acho que esse ponto aqui é um ponto que precisa sim ser levado em consideração e tomar cuidado, sabe? Porque o cliente percebe quem trata ele como burro e ele não gosta, ninguém gosta de ser tratado como burro, né? Eu acho que tem muito a ver com aquele outro ponto, né, Maurício, geralmente é porque alguma coisa você não falou antes, talvez você vai falar, só está ali no contrato, você quer estar lá para poder, às vezes, explicar, contornar, mas, assim, é porque geralmente tem novidade ou tem cláusula ali que vai precisar ser discutida, porque senão, se tudo já foi acordado previamente, né, você não tem novidade nenhuma, não faz o menor sentido a gente ler o... Aquilo ali é só para formalizar, se você vai levar uma novidade e você, não, mas eu preciso ir porque, assim, vai que você não entende direito e você não me contrata por causa disso. Pô, peraí, você já não gerou credibilidade antes, né? Você já não fez o teu trabalho direito e o cara vai te ligar. Agora, se realmente, se é carta bomba, o cara abrir, o negócio explodir na cabeça dele, não adianta. Aliás, não adianta nem você estar perto, porque esse cara vai querer te matar ali mesmo. É duro, viu? É duro. Muito bem. Erro número 6, overselling. Eu não preciso explicar, né? Eu acho que essa imagem ela já vale por 1000 palavras. Assim, Esse é um erro clássico. vendedor chato, aquele vendedor que fica argumentando. Assim, cara, eu já comprei, pode parar de falar que eu já entendi, né? Então, isso daí tem um pouco a ver com esse processo da formalização. Né? Às vezes o cliente já foi, o vendedor já cumpriu toda a sua missão, todo o processo que ele fez está bonitinho, o cliente quer comprar. Não é na hora de gerar proposta que você precisa vender tudo de novo. Porque se ele levar para o chefe dele fala assim, nossa, mas quantos clientes ele tem? Ah, tem esse, tem aquele. O próprio interlocutor ele vai saber fazer a venda. Aqui no overselling, eu adiciono alguns itens que acho que são importantes, que é como que você vai chegar no teu cliente com a tua oferta. Você é uma empresa padronizada que vende a mesma coisa para todo mundo, você vai poder customizar ou personalizar a tua oferta baseado no que ele quer, no volume que ele vai contratar, no tempo que ele vai ficar com o seu produto, na quantidade de interação. Eu posso oferecer um pacote, um combo, posso oferecer um desconto atrelado a algum benefício. Olha, não preciso te dar desconto de preço, mas eu posso te dar alguma coisa a mais. Pô, serve para você? Puta, isso já me ajuda, eu vou pagar a mesma coisa. Né? Se você quiser ir... Sabe aquela história de negociação que tudo que o cliente pede, você tem que dar para o cliente, mas você tem que pedir alguma coisa em troca? Né? Então, o tal dos trade-offs. Né? Você, olha, eu vou te dar o desconto, mas você consegue... Posso te colocar uma cláusula aqui que você fica 12 meses preso comigo? Não pode, porque eu vou contratar mesmo. Eu já gostei, eu testei, eu gostei. Ah, tá bom, tá válido. Pô, Maurício, mas você acabou de falar que talvez não precisasse ficar preso. Não precisa. Mas é bom que fique preso 12 meses se o cliente topar. Eu não gosto de colocar cláusula se for impedir venda, mas se for ajudar em alguma coisa, vamos embora. Já vou perder o dinheiro mesmo, já vou ter que dar o desconto, pelo menos eu consigo alguma coisa do cliente. Né? Então, eu acho que essa questão do overselling ali, ela é super crítica. Eu acho que todo mundo tem que, no mínimo, prestar atenção nesse ponto, porque sem querer você tá cometendo esse tipo de erro e não está nem percebendo. Né? Então, acho que é por aí. Erro número 7, errar na cadência do follow-up. Né? A gente começou falando de cold follow-up, dizendo que a gente
não sabe o que fazer, que a metodologia não explica, mas também a gente não diz como é que resolve esse problema, né? E esse problema, na verdade, talvez a gente termine esse papo sem a gente dizer o que tem que ser feito. No final, não tem uma regra, né? Isso depende muito do tamanho do teu ticket, do tipo de relacionamento que você estabeleceu com o cliente, da quantidade de interlocutores que você tem do lado de lá. Se você está fazendo uma venda enterprise, que são 5, 6 pessoas no processo de venda, não adianta, você vai ter que falar com cada um deles de forma diferente e tal. Mas a cadência do follow-up é um assunto que precisa ser estudado pela empresa e precisa ser definido um processo. A gente, com os seus docs, a gente tem um recurso, né? O objetivo não é fazer jabá, né? Se me permitir os meus 2 minutos de jabá. Lógico. A gente tem um recurso, por exemplo, que a gente identifica quando o cliente abriu o documento. E se ele abriu de novo, e se ele compartilhou com outra pessoa, a gente identifica para o vendedor, olha, teu cliente compartilhou com mais 3 pessoas, é o Joãozinho, o Mário, o Luizinho, e nesse momento eles estão lendo a proposta. Então, a gente consegue melhorar, sair do cold follow-up para o hot follow-up, falando, olha, neste momento o cara está analisando o seu documento. Você não quer ligar para ele? Ou dá uns 10, 15 minutos e liga para ele? E aí, geralmente, o cara liga e fala, nossa, eu estava agora mesmo analisando seu contrato ali, não sabe que você está rastreando o cara, né? E acaba ajudando. Então, saber o melhor momento de fazer follow-up e não ficar desesperado mandando mensagem para o cara a cada 5 minutos é um outro erro que eu vejo muita gente cometer no processo de venda. Eu acho que o que é importante aí é a gente ter muito, muito bem mapeado quais são todas as etapas de aprovação, né? Quem são as pessoas envolvidas. O Stanley Aft, que está participando esse ano de novo, ele, acho que ano passado, ele falou sobre o que ele chama de virtual close. Fala assim, tudo bem, vamos fechar, vamos fechar. Qual que é o próximo passo agora? Qual que é o próximo? Depois que a pessoa falar que sim, qual que é o próximo? Tem que passar pelo jurídico. Qual que é? Então, tem mais alguém envolvido? Então, no momento que você mapeia tudo isso, né? Você consegue amarrar mais esse processo e ter clareza de quais são os próximos passos, especialmente se tiver tudo com datas, pelo menos o próximo passo amarradinho, você consegue ter mais controle nesse follow-up, né? E criar os microcompromissos, né? Porque uma coisa é você querer que o processo ande daquela forma. Outra coisa é o teu cliente te explicar que funciona daquela forma e quando não acontece, ele já se sente em débito com você. Isso para o processo de venda é muito bom, né? Muito bom. Ele te deve uma satisfação. Então, você começa a criar aqueles microcompromissos e funciona super bem. Eu gosto muito de combinar follow-up. Não, até terça-feira eu te respondo. Se você não me responder na terça, posso te ligar na quarta-feira? Eu não quero ficar te irritando. Não, imagina. Pode me ligar. Bom, tem autorização? Você vai ligar na quarta para o cara. Né? Acho que isso funciona super bem também, porque você pede autorização para o cara de quando que você vai entre aspas, importuná-lo para fazer o follow-up. E aí, como ele se comprometeu com o prazo de quarta-feira, ele tenta correr atrás porque ele não quer ser cobrado na quarta-feira, mesmo que ele tenha dado permissão, ele não quer ser cobrado de não ter cumprido uma tarefa que ele combinou. Né? Então, isso funciona super, eu acho. Também, Erro número 8. Não aprender com os erros do passado. Só que é um negócio importante, né? Aqui a gente tem várias coisas envolvidas nesse processo. Primeiro, entender por que a gente está perdendo vendas de forma direta. Será que eu tenho um concorrente que está com um preço melhor, ou está com uma condição melhor, ou algum concorrente que está vindo para cima de mim e quando o cliente fala assim, olha, estou falando lá com o Maurício, você é com o Maurício, quanto você quer de desconto, eu quero que você feche comigo. Isso às vezes acontece. Né? Às vezes o teu concorrente mira em você e fala, vou tirar esse cara do mercado, não vou deixar ele ganhar mais nada. Né? Isso acontece com bastante frequência, inclusive. Mas a gente precisa entender por que a gente está perdendo o negócio. Porque se a gente está perdendo o negócio por causa de uma briga com um concorrente desse, a gente precisa reagir. Né? Às vezes o problema está no preço do nosso produto, está em alguma condição de venda. Ou às vezes o problema... Tudo que a gente falou até agora, né, dos 7 primeiros problemas, se a gente for estudar o que a gente perdeu de negócio, talvez a gente consiga identificar aonde está o grande problema. Né? E aí a gente consegue atacar esse problema e tenta corrigir para melhorar. Não, nessa lógica, né? Tipo assim, e assim, a gente está falando da parte final do processo de vendas, mas isso é super importante em cada uma das etapas, né? A gente ter clareza em cada etapa do processo, os motivos pelos quais a gente não está conseguindo evoluir, ou porque a gente perdeu aquele dia, é o que faz a roda de girar, né? De feedback, a gente aprender e
trabalhar com o time e revisar o processo. E realmente não dá para achar que todas as propostas ali são perdidas por um mesmo motivo. A gente precisa parar e entender onde foi o problema, então a gente realmente não consegue melhorar. E você consegue, olhando para cada proposta perdida, e aí você tem que olhar, não é de forma estatística não, você tem que olhar individualmente para cada uma delas. Isso dá trabalho fazer, tá? Não é um negócio muito simples. Mas você consegue identificar, por exemplo, que você tem um vendedor no time que não está cumprindo com a metodologia de forma correta. Então ele não está agregando valor na hora certa. Sabe aquele vendedor gerador de proposta? Todo mundo gera lá 20, 25 propostas por mês, o cara gera 50. Só que no final o cara vende menos que os outros. Fala assim, caramba. Nada fecha. Nada fecha, né? Por quê? Porque o cara tem medo do embate, o cara às vezes ele é mais introvertido, ele não está no perfil correto. Ele às vezes é um cara mais farmer do que hunter, e aí ele está numa posição de hunter e ele precisa ir lá e negociar e fazer, ele não se sente à vontade, e aí no final ele fala, não, vamos, porque eu quero mandar proposta lá, eu quero tirar da frente. Né? E você percebe isso na hora que você começa a olhar por que você o primeiro, o segundo, o terceiro vendedor perderam venda, você consegue entender o que está acontecendo, você consegue corrigir. Às vezes o cara está no lugar errado, às vezes é um treinamento, às vezes é uma orientação, às vezes é um perfil que você trouxe o cara e não é o melhor perfil, às vezes ele não entendeu o que está vendendo. Puta, pode ter um monte de problemas ali relacionados a esse ponto. Esse é um problema clássico, né? Assim, de processos. As pessoas colocam uma fase no final lá do processo de enviar a proposta e acha que ao enviar a proposta você evoluiu na venda. É isso aí. Então, fica automático as pessoas achando que ao enviar um orçamento, uma proposta, eu estou avançando. Não necessariamente é isso, né? Então, por isso que as etapas, os gatilhos de passagem, né, os critérios de passagem de fase para fase do processo tem que estar bem amarradinhos para a gente evitar esse problema de enviar proposta para todo mundo e aí você chega lá no final, você tem um pipe gigantesco e você não tem a menor previsibilidade do que vai fechar agora, do que não vai fechar. Exato. Aqui eu tive algumas experiências que foram muito legais, acho que vale a pena compartilhar. Na época do site blindado, a gente tinha uma área de relacionamento, é o atual CS, na época não chamava assim, né? Mas a gente tinha a nossa área de relacionamento, que no final era a área que atendia os clientes, que fazia o onboarding, atendia suporte, enfim. E a gente tinha uma menina dessa área que toda vez que a gente perdia um negócio, ela entrava em contato com o cliente 1 ou 2 dias depois. Ela ligava se apresentando como departamento de auditoria. Então ela falava assim, olha, boa tarde, eu sou fulana do site blindado, eu sou da área de auditoria, eu vi que você teve um contato conosco com a nossa área comercial. Antes de mais nada, estou te ligando para entender o que aconteceu, se teve algum problema, a gente viu que você não fechou com a gente. E dependendo de como for, eu queria te fazer uma proposta. Poxa, a gente queria muito que você fosse nosso cliente. Então, esse cara, como ele estava falando com uma área de auditoria, ele fala, bom, com o auditor é igual psicólogo, né? Você pode contar tudo. E aí, hora de não focar, E aí, o vendedor é isso, não gostei daquilo, pô, esse negócio. E o cara falava como se estivesse reclamando para a mãe dele. E aí ele falava a verdade. E a gente entendia onde estava o problema, a gente entendia qual vendedor estava com o discurso errado, qual estava prometendo coisa que não dava para entregar. E aí a gente conseguia mapear. A parte boa, como era uma área de auditoria, o cara se sentia super importante de estar recebendo um telefonema. A área de auditoria, ela tinha uma autonomia para poder, igual aquela área das telecoms, né, de retenção de cliente, xingando como... Tem uns benefícios ali para jogar. Área de relacionamento especial. Não, este plano é só aqui. Que bom que é só aí, não tem problema. E aí esse cara, ele pega, oferece alguma coisa especial, o cliente se sente novamente importante e acaba fechando o negócio. Então, essa é uma área de repescagem. Aqui nos seus docs, a gente acabou fazendo um pouco diferente. A gente envia um e-mail depois de, sei lá, o cara fez o trial, não comprou no trial, aí passou 30 dias e ele recebe um e-mail com uma oferta. E essa oferta, na verdade, vem com uma pergunta e ele precisa se comprometer com algumas coisas. Então, na verdade, é sempre os trade-offs. Legal, o cara não aceitou a oferta e aí mais 30 dias ele recebe uma pesquisa. E aí, como a gente trabalha com um volume muito grande de clientes, aqui, né, aí nessa pesquisa ele clica, ele responde, pode responder, né, o porquê que ele não contratou, o que aconteceu e se tem alguma coisa que ele pode nos ajudar. Então, hoje a gente não liga individualmente para os clientes, pelo menos por enquanto, mas a gente faz o que a gente chama de repescagem. Né? A gente volta e tenta pegar esse cliente, tenta colocar ele num webinar, numa demonstração ao vivo, enfim, tenta trazer ele para a mesa.
mas no caso do SalesDoc sempre de forma automatizada. No site blindado a gente ligava, no Smart Bill era um ticket muito mais alto. Então, geralmente eu ligava, a gente trabalhava com uma quantidade muito menor de oportunidades, então eu mesmo fazia o telefonema e eu mesmo entendia com o cliente por que ele tomou aquela decisão e o que aconteceu com ele. Muitas vezes até reverter, né? Fechar o negócio, né? Às vezes sim, porque aí a gente trabalhava com clientes muito grandes, eram vendas de ticket muito alto, então ele falou, pô, peraí, o CEO da empresa está me ligando, deixa eu entender o que está acontecendo, né? E aí ele também normalmente me contava, aí eu acabava criando um relacionamento. Não, é um negócio que dá escala, mas para o momento da companhia e para o tamanho do ticket, né, a gente não fechava centenas de clientes por mês, porque eram tickets altos. Então eu conseguia fazer esse trabalho pessoalmente e também funcionava muito bem. Legal. Então, ficam as dicas aí para vários tipos de ticket. Nono e último erro, a aproximação das partes. Aqui tem algumas coisas que eu acho importante destacar, né? Existe muito vendedor bom, que são aqueles vendedores muito alinhados com o processo de venda, alinhados com a metodologia de vendas, mas que não são bons negociadores. Ele sabe seguir o checklist direitinho, ele sabe fazer o papel dele bonitinho. Puta, mas na hora do embate, ele não vai bem. Então aqui a gente precisa criar um processo de negociação. A gente tem que transformar a negociação num checklist. Então, primeiro, como é que eu estabeleço o relacionamento das partes, ou seja, de compradores e vendedores? Porque essa aproximação ao longo do processo de venda vai me ajudar na negociação. Se eu tenho mais intimidade com a pessoa, se a pessoa gosta de mim, se tem empatia, se tem todo esse processo, é muito mais fácil você negociar. A negociação não é briga, né? Aqui a gente não está falando de vender ouro nas Arábias, a gente está falando de um processo, uma relação ganha. Principalmente para quem é prestador de serviço, depois que você vendeu para aquele cara vai continuar seu cliente por muito tempo, então você vai continuar com o relacionamento. Então, é uma negociação que ela é saudável, né? Segundo, quando a gente coloca critérios de negociação, quando a gente faz um checklist mesmo do que tem que ser negociado, a gente vai colocar fatores que normalmente estão fora do radar do vendedor, né? Aqui embaixo tem uma frase dizendo que mais da metade das negociações não são por preço, são por garantias, ou seja, o cliente, em mais da metade das vezes, ele não quer que baixe preço. Ele quer saber o que vai acontecer se o sistema der erro, ele quer saber se aquela consultoria ou aquele produto que ele comprou, aquele serviço que ele comprou, se não for bom, o que ele tem que fazer, se ele tem multa, se ele não tem multa, aquele sistema de telefonia, de VoIP, e se não funcionar, o que vai... Então, ele quer entender um pouco do contexto geral daquele negócio, ele quer ter segurança não só jurídica, mas segurança de que ele não vai ficar na mão do cara. Sabe aquela história meio Uber? Pô, no Uber, se eu esquecer meu carregador de celular, eu vou apertar o botão, tá? E o cara vai me trazer aquele celular lá, eu sei que eu não vou ter que ficar ligando pro taxista, o taxista vai roubar, sabe aquela coisa da insegurança? Você chama o Uber, hoje você tem segurança do que vai acontecer, né? Pelo menos assim, na grande maioria dos casos, né? Tem as suas exceções, mas... Então, é um pouco isso, sabe? É um pouco de... eu tô caminhando na corda bamba, mas eu tenho uma rede lá embaixo que se eu cair, eu sei que eu estou seguro, eu não vou morrer, né? Então, eu acho que a aproximação das partes ao longo do processo de venda aí não é na formalização só, não. Ela vai ser usada na formalização, mas ela precisa acontecer antes. Ela ajuda nesse processo de confiança, de saber que se der um problema, eu sou o diretor, não, mas eu vou falar com o vendedor me atende super bem, eu sei que ele não vai me deixar na mão, né? Então, eu acho que esse ponto aí, os vendedores, eles acabam confundindo negociação com pechinche, eles acabam, nesse momento que a venda em tese está feita, ele quer terminar essa fase rápido porque ele quer vender logo, quando na verdade essa é a hora de não ir rápido, essa é a hora de ir no ritmo do cliente, seja rápido ou devagar, né? Tem que construir confiança, né? Esse é um momento crítico. É a hora que você fala assim, pô, você quer dançar rápido, eu vou dançar rápido com você, senão vamos devagarzinho, porque eu sei que é aquele momento do frio na barriga do lado de lá. Falo, putz, eu vou tomar decisão, vou comprar, não vou comprar. É na hora que assina ali, né? Tá ali na mão, você fala... Exato, é a decisão, sabe? Aqui é a hora da decisão, é a hora da caneta ou do clique. Quanto maior o ticket, pior é. Quanto maior o envolvimento de outras áreas da empresa, pior é. Então, se o cara vai contratar os Sales Docs,
que ele é o gestor de venda, ele só vai usar para a área de vendas, putz, se ele errar, ele cancela e acabou, vai perder lá 100, 200 reais e está tudo certo. Agora, se ele está comprando um RP que a empresa inteira vai usar, putz, se esse cara fizer bobagem, a carreira dele vai estar prejudicada ali naquela empresa. E ele vai defender a carreira antes de defender a empresa. Então, ele não compra para não correr risco. Para não correr risco pessoal. Não está na agenda pessoal dele. Ou compra grife, né? Para também ficar assim, não, eu contratei a maior empresa ali, você sabe que... A gente teve um sócio em uma das empresas e ele sempre falava assim, em reuniões de conselho, ele era, na verdade, um conselheiro independente. Ele falava assim, para vendas enterprise, nenhuma venda é feita que não esteja alinhado com a agenda pessoal do comprador. Então, assim, você entra numa grande empresa, você está vendendo um negócio de 10 milhões de reais, se aquilo não estiver alinhado à agenda pessoal da pessoa, você não vai conseguir vender. Então, a aproximação das partes faz com que você entenda, pô, você vai ser promovido, tua área está em jogo, pô, se der certo esse projeto, qual vai ser o sucesso? Um pouco do spin selling, né, que vai explorando. Entender se o cara tem bônus envolvido, né, de final de ano. Então, assim, aquela pergunta, o que vai acontecer se você comprar? O que vai acontecer se você não comprar? Vai mudar a sua vida? Vai mudar a empresa? De repente você descobre que tem um bônus, ou tem uma promoção, ou tem alguma coisa envolvida ali, e aí você sabe que você tem que atacar. A negociação ela está em cima daquilo, não está em cima do resto, né? Então, eu acho que a aproximação das partes, dependendo do tamanho do ticket que você tem, para o nosso ticket de 100 reais, a gente começa a partir de 100 reais, a maioria dos processos comerciais, eu pessoalmente interajo. Às vezes eu não faço o processo inteiro, mas eu interajo, eu mando um e-mail, ou eu respondo um e-mail, a pessoa sabe que não é um e-mail automático, sabe que eu estou escrevendo aquele e-mail ali. Isso ajuda o cara a falar, peraí, eu estou falando com o CEO da empresa, pô, o CEO está me dando atenção? Estou dando atenção. Não é porque a empresa é pequenininha, eu não tenho o que fazer. Tem muito o que fazer, mas eu acho importante estar na linha de frente, sabe? Quanto menor, mais coisas tem para fazer, né? Nem me fale. Ai, ai. Muito bem, aqui um resuminho bem rápido do que acontece quando você não formaliza direito, né? Então, ciclo de venda fica maior. O final da venda, que é a fase de formalização, pode atrapalhar o processo inteiro que você fez até agora. Vale lembrar que o custo da venda acontece antes da formalização, né? Você já gastou de dinheiro para aquele cara chegar até ali, dependendo do ticket que você vende, você gastou algumas centenas, alguns milhares de reais para aquele cara chegar onde está. Então, assim, não vai fazer lambança na hora de formalizar, porque assim, você vai jogar todo o investimento fora, né? O cliente pensar que está sendo enganado é um outro ponto que, assim, é triste, sabe? Porque você, como pessoa, perde a confiança, você, como empresa, perde a confiança. É horroroso. E o pior de tudo é, assim, não vender. É você perder a venda porque você fez alguma bobagem nesse processo da formalização, né? E lembra que 20% das vendas são perdidas por causa disso. Então, das vendas já do baixo funil, não do alto funil, né? É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Na verdade, se a gente for pensar em relação a leads gerados, esse número é muito maior. Então aqui, Daniel, eu trouxe alguns itens, na verdade é um checklist bem rápido. Boa. Do que a gente tem que fazer para poder tentar minimizar isso, né? Então, assim, não tem nenhuma mágica, acho que, primeiro, não tem uma receita pronta e também não tem mágica com isso, né? Primeiro, olhar para o lado e ver como é que os seus concorrentes, e quando eu falo concorrentes, podem ser similares, tá? Como é que eles estão fazendo? O nosso mercado hoje, ele é correlato ao mercado de CRM. A gente não é CRM, a gente não concorre com CRM, pelo contrário, os CRM são nossos parceiros. É complementar, né? Há muitos deles, né? Eles são complementares, mas a gente testou várias coisas. Então, a gente testou vários modelos de preço. No final, o modelo de preço que mais está funcionando é o mesmo modelo de preço do CRM, que é o modelo por usuário. A gente não cobrava por usuário, mas o nosso ticket era mais alto. A gente abaixou o ticket e começou a cobrar por usuário. Eles também não têm multa, então a gente falou, não vamos ter multa. Então, olhar benchmark do mercado, né, do teu mercado que você está introduzido, faz todo sentido. Se você é um cara diferente do mercado, provavelmente o bobo é você, né? Tem algum problema no teu processo ali. Segundo, faça benchmarks com empresas de ticket semelhante. Isso aqui é um outro negócio super legal, porque às vezes você pega mercados totalmente diferentes, mas que vendem com o mesmo padrão de preço, o mesmo padrão de venda, e às vezes você tem ideias.
E às vezes essas ideias, elas são disruptivas no teu mercado. De repente ninguém está fazendo daquele jeito, você fala, puta, se eu fizer igual esse cara aqui, ó, será que não vai funcionar? Né? Então, isso acaba te dando alguma oportunidade até de inovação, não só de olhar o que você pode fazer, mas de como é que você muda o teu mercado e, de repente, você se diferencia porque você está criando um processo correlato. Né? A gente vê muito o processo que a gente chama de uberização. Né? Todo mundo quer ser igual ao Uber, independente do que você esteja vendendo, do que você esteja fazendo. No final, todo mundo quer ser um marketplace, né? Cliente de um lado, profissional do outro, e funciona do mesmo jeito. Né? O Airbnb é um Uber de imóveis e assim por diante. Né? Então, olha para o lado e, de repente, começa a ter algumas ideias. Terceiro ponto, fala com advogados especialistas no assunto. Olha, isso talvez devia estar entre um dos 9 erros, porque a gente às vezes dá muita sugestão. Não, mas eu falei com o meu advogado, ele disse que não. Bom, o advogado disse que não. Eu tenho outras 150 empresas que fazem assim, são empresas bem grandes, inclusive nós temos um cliente que é uma empresa que é de capital aberto, né, com ações na bolsa e tal, e vende online, assinatura, mas por que você está dizendo que a assinatura online não serve para a tua empresa desse tamanhozinho? Se uma empresa com capital aberto diz que tudo bem, com jurídico super chato, super exigente, compliance, governança e tudo mais, né? Então, na hora que você pega um cara que é da área e fala assim, olha, funciona, mas ó, é esse tipo de cuidado que você tem que tomar, é assim que você tem que fazer. Ele vai te orientar, obviamente, não é procurar um advogado para falar sim. Isso a gente faz com um nutricionista, né? Se foi em um falou que não pode comer tal coisa, foi no outro falou que sim, não, eu gosto mais desse. Você muda, né? O advogado não adianta. O advogado não adianta. E o último item são os riscos. A gente falou bastante de enrijecimento da empresa, porque a empresa não quer correr risco. Então, vamos colocar muita cláusula, vamos colocar multa. Mas e se o cliente for embora? Né? A gente fez uma promoção esse mês, que para quem fechar com a gente até o final do mês, a gente não cobra uma taxa, que a gente pega o documento do cliente e a gente personaliza dentro dos seus docs, né? E aí a gente fez uma promoção dizendo, estamos isentando esse valor. Pô, e gera custo para a gente leva algumas horas para poder fazer esse documento e tal. Pô, mas eu tive um questionamento interno em alguns momentos, falei assim, mas e se o cliente cancelar 3 dias depois? O que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, perdemos dinheiro. Quantos até agora cancelaram? A gente nunca fez isso, a gente não sabe, então pronto. Não, vamos fazer. Aí nós fizemos. Nós estamos quase no final do mês e ganhamos um monte de cliente e ninguém cancelou, pelo contrário. Então, assim, não tem problema, né? Eu assumi o risco, achei que não tinha problema. Podia ter problema? Podia. Pô, assumi o risco, no mês seguinte eu deixo de fazer. Pô, deu tão certo que a gente está pensando em estender esse processo, porque esse processo me ajudou a vender mais, entregando uma coisa de valor para o cliente que eu tenho que absorver um custo. Se eu consigo absorver esse custo, bola para frente, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui o processo de venda, ele tem que correr, sabe, sem fricção, sabe? Ele tem que correr de forma suave. E a análise de risco, o quanto você está disposto a correr de risco, eu acho que está muito relacionado com o quanto você tem de freio de mão puxado na tua empresa. E aquilo que a gente comentou do Slack, né? Assim, é uma mentalidade também, né? Assim, de você querer trazer o risco para você, se você confia no seu taco, no que você oferece, confia que você vai saber identificar clientes que têm potencial de extrair benefício do que você vende. Eu gosto muito, sempre adorei na minha vida inteira fechar contrato de risco, que a bola fica no meu pé, entendeu? Então, eu gosto muito dessa mentalidade. E na hora nessa questão de formalização, você precisa fazer esse ajuste, né? De que risco você está disposto a assumir e realmente aí é uma questão de talvez de perfil, de como que a gente vê aí os negócios e o mundo. Eu vou parafrasear a turma do marketing digital, mas nós estamos numa época que não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona, né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue testar de tudo. Hoje é rápido testar. Então, você testa. Puta, deu errado. Volta atrás. Mas não fica com o freio de mão puxado com medo de testar, de que, mas e se der problema, né? Eu vejo muita reunião, participo de conselho de algumas empresas, eu vejo muita pessoa falando assim, nossa, mas o meu custo de aquisição de cliente é R$1.000. Eu cobro R$200 de mensalidade. Então, com impostos mais a comissão, leva 6 ou 7 meses de mensalidade para eu pagar a conta só da aquisição.
Pô, se eu não cobrar o setup do cliente, supondo que seja uma discussão de setup, né? Que eu cobro R$ 500 de setup, e o cliente cancelar comigo, eu vou começar a perder dinheiro, eu vou quebrar. Tá bom, faz todo sentido isso. Quantos clientes você fecha por mês cobrando R$ 500 de setup e cobrando R$ 200 de parcela? Ah, eu fecho 30. Tá bom, quantos você venderia se você não cobrasse os 500 de setup? Pô, de repente você vende 50. E você paga a conta só na diferença de cliente, porque o cliente não quer pagar os 500. Ele acha muito dinheiro, paga 500 mais 200 da mensalidade. Pô, para um negócio de R$ 200, por que ele vai pagar 700 à vista, entendeu? Então, é uma questão de fazer conta, sabe? Você corre o risco e vê. De repente dá certo. Risco controlado, né? Risco controlado e testado ali, não vai fazer Super controlado, super controlado. Eu sou super adepto disso. A gente discute muito aqui dentro de casa. Ah, vamos fazer, puta, eu não acho essa ideia boa. Eu falei assim, poxa, eu não queria ouvir numa reunião um comentário de que uma ideia não fosse boa. Eu queria ouvir que, pô, legal. Eu não acho essa ideia legal, mas vamos testar, de repente dá certo. Né? A gente testou algumas coisas que o time todo achou que era ruim e que funcionaram muito bem. Um monte de outras que não funcionaram também. Né? Não tem só sucesso, não, pelo contrário. Só tem um jeito de saber, né? Só tem um jeito de saber. A gente não consegue. No final, a nossa opinião não vale, né? Vale a opinião do nosso cliente. Então, se a gente não tiver o mindset de escutar o cliente, nós já estamos começando errado, sabe? Então, acho que está muito mais relacionado a ouvir a voz do mercado, né? do que você achar que tem. O mercado manda, tem jeito. O mercado manda. E aqui o último ponto, que acho que é mais uma dica, né, que resume um pouco aí tudo que a gente falou até agora, é a busca do equilíbrio. Né? A gente quer ter segurança, mas a gente quer vender mais. Se eu tiver segurança e vender menos, tudo bem, porque eu estou fazendo uma venda segura, mas eu não vou melhorar meu fluxo de caixa porque eu não vou vender tanto. Ou se eu não for vender tanto, meu vendedor não vai vender tanto, ele não vai ganhar tanto comissão. Aí eu quero ter segurança com o vendedor, eu quero que ele só receba comissão por venda realmente efetivada, que o cliente pagou e que o cliente não cancelou. Então, eu só pago comissão depois de 90 dias. Pô, aí você vai desmotivar o vendedor. Então, você começa a criar a regra, depois você cria a regra da regra, aí você cria a exceção da regra da regra. A hora que você vê, você passa metade do mês fazendo conta numa planilha, você, cara, larga tudo, paga, tá errado, muda o modelo. Né? Faz, testa. Ou não quer testar com 10 vendedores, porque se você tiver um problema de comissão, para mudar a comissão de 10 vendedores, no Brasil, o problema trabalhista, direito adquirido é ruim, cara, testa, cria uma célula de 1 ou 2. Testa com os 2. Sabe? E depois, sei lá, corre o risco de ter problema trabalhista com os 2. Ou demite os 2. Não importa, entendeu? Mas se permite, né, criar um equilíbrio, porque esse equilíbrio não é só você. O equilíbrio é o empreendedor, o equilíbrio são as finanças da empresa, é o que o investidor quer que você gere de resultado, o que o teu vendedor tem de expectativa de remuneração no final do mês para realizar os sonhos pessoais dele. Então, assim, às vezes você está tomando uma decisão aqui que o sonho pessoal do vendedor vai estar quebrado. E aí não está equilibrado, sabe? Então, acho que a gente tem que colocar a nossa função de empreendedor não é só garantir que a empresa vá bem, não. A nossa função de empreendedor, eu acho que ela é de garantir o equilíbrio de todos os ecossistemas que funcionam ao redor da empresa. Seja a nossa família do empreendedor que precisa estar equilibrada, seja os vendedores, os funcionários, enfim. Acho que a gente tem que pensar muito nisso e abrir mão de certas amarras, sabe, certos medos, para a gente conseguir ter um ambiente mais tranquilo. Acho que isso não é nem só para vendas, acho que vale para tudo isso aí. Não, Maurício, cara, já ia falar Marcelo de novo. Cara, não, muito legal, acho que são dicas ultra práticas aí que as pessoas podem facilmente carregar para o dia a dia. Sensacional mesmo. E como você falou no início, como a gente falou no início, eu acho que são esse pedacinho do processo aí, a gente acaba dando pouca atenção quando a gente percebe que 20%, né, do baixo funil, como você falou, a gente tá indo para o ralo aí, depois de todo o investimento que a gente fez, de grana, de tempo, oportunidades que a gente está deixando, dinheiro que a gente está deixando na mesa, vale a pena botar uma lupa aí nessa fase final do processo, tentar identificar o que está acontecendo, fazer esses ajustes aí e acertar Igual isso aí. pescaria, né? Você vai lá, faz tudo, pesca o peixe,
põe o peixe na mão, que você vai tirar o anzol dele, ele pula da mão, escorrega. É a típica sensação de assim, cara, não tinha pescado, né? Volta aqui. Conta ou não conta, né? Exatamente, exatamente. No final, vocês viram que assim não tem nenhum grande segredo e não tem nada. Você não precisa fazer um grande investimento para poder resolver esse problema, né? É claro que automatizar um pouco do processo, colocar um pouco ali de gestão funciona, mas no final assim é um monte de coisa básica, simples, que em 2 horas de reunião com o time você muda todo o teu processo e vai funcionar muito melhor, né? Então eu acho que realmente eu acredito muito aí nesses pontos. A gente já testou bastante boa parte deles e a diferença é muito grande. Muito grande. Show de bola, Maurício, velho. Muito, Bem, muito obrigado por parar aí um tempinho na correria eu louca agradeço, valeu. para compartilhar um pouquinho desses aprendizados aí com a galera. Se o pessoal quiser saber mais sobre os seus docs e como que pode ajudar o pessoal a combater esses problemas aí, qual que é a melhor forma de saber mais a respeito? Se a galera quiser bater um papo contigo, eu vi que seu e-mail já estava ali. Isso, exato. O meu e-mail está ali, eu sou super disponível, só mandar e-mail, não tem problema. A gente na empresa, né, nós criamos os Sales Docs lá atrás, tentando endereçar parte desses problemas, tentando criar um pouco de processo, de fluxo, para dar visibilidade para o gestor do que está acontecendo com aquelas propostas, né? Porque quando você tem 10 vendedores mandando por e-mail, você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Para facilitar a vida do vendedor, que perde tempo para preparar o documento, para mandar, pega e erra aqui, coloca o nome de um cliente na proposta de outro cliente, acontece um monte de dor de cabeça. A gente tem um teste gratuito, quem quiser acessar nosso site e se cadastrar também, fica à vontade. E se quiser bater um papo comigo informal, queria uma dica, eu queria entender um pouco melhor, o que você acha disso, também estou super à disposição. Só mandar e-mail para mim, me chamar que... Show de bola, Maurício. Cara, obrigado mesmo. Valeu pela parceria e até a próxima. Excelente, até a próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição. Valeu, grande abraço. Valeu, um abraço, bom evento.